Tem um segredo que quase ninguém te conta. Tudo começa no seu intestino. E sim, eu sei que parece simples demais pra ser verdade, né? Mas hoje você vai entender porque tantas mulheres fazem de tudo. Tentam de tudo e mesmo assim elas não emagrecem. Porque não é tão simples como falar somente. Mas eu vou te entregar aqui chaves poderosas para potencializar o seu emagrecimento com bastante conhecimento e dicas para você colocar em prática na sua vida, tá? Já pega papel e caneta, porque eu vou te mostrar o passo a passo para transformar o seu corpo, sua energia, sua autoestima, consequentemente, seu corpo completo, sua pele, sua maneira de pensar sobre o emagrecimento, porque o conhecimento vai te trazer esse entendimento, que mesmo que você já tenha tentado de tudo, e mesmo que você tá vivendo uma fase que você acha que o seu corpo não está respondendo, é possível quando você entende o que de fato e aonde está de fato a causa do seu problema. Quando eu comecei, eu também achei que nada funcionasse. Por quê? Porque estudos mostram que mais de 70% das mulheres que emagrecem sem entender sobre o seu corpo, sua digestão, como funciona, por que comem, elas acabam recuperando seu peso em até 6 meses. E então é muito complexo. E nós vamos começar falando das mentiras que te contaram sobre emagrecimento, tá? Porque eu sei, você já ouviu muita historinha por aí. Essas frases que parecem inofensivas, assim, de primeiro momento, mas elas têm te aprisionado por anos no seu processo de emagrecimento. Tá aí talvez o motivo que você tá correndo atrás, tá tentando, né, tá fazendo de tudo e o processo não acontece. E eu quero te falar do mito do metabolismo lento. Ah, Vanessa, aqui o meu metabolismo é lento, então não adianta. Quantas vezes você já ouviu alguém falar isso? Quantas vezes você já ouviu dizer assim, meu metabolismo é lento, então por isso que eu tô com dificuldade de perder peso? Deixa eu te contar uma verdade como profissional da nutrição. O metabolismo não é o problema, desde quando você permita que o intestino controle ele. Como? Através da modulação, que só acontece com a reformulação do seu cardápio. O que acontece é assim, se o intestino está inflamado, com excesso de toxina, pobre em bactérias boas, ele trava a sua queima de gordura, ele aumenta a sua fome, ele faz seu corpo reter líquido, entre outras coisas e até possivelmente mais graves, tá? Porque o intestino ele é responsável por uma série de alterações metabólicas que a gente hoje já chama isso na nutrição como eixo intestino-cérebro. É uma conexão muito importante que coordena todo o seu corpo através da sua saúde intestinal. Então o que a gente precisa entender? Quando eu começo a tentar emagrecer de maneira desordenada, sem compreender como eu estou, o que eu como, o meu hábito e como tá meu ambiente intestinal ali, é como se eu tentasse acender uma fogueira com a lenha molhada. Então, a pessoa até tenta, mas não funciona. Você até tenta, mas o fogo não acende. É basicamente isso. Então, vem aquela sensação de tantas mulheres, né, que eu escuto muito em consultório, essas mulheres dizendo assim, eu acordo com a barriga inchada, eu me sinto estufada, tudo que eu como parece que não cai bem, eu tenho sensação de refluxo, mal-estar. No fim do dia, minha barriga parece que eu estou gestante de 3 meses. Parece que eu engordo só de olhar. Então, são sintomas muito comuns que elas relatam em consultório. E que tudo isso, na maioria das vezes, existem as suas particularidades, mas na maioria das vezes está associada ao microbioma intestinal incoerente para aquela mulher. Insuficiente para aquele ambiente ali. Então, na verdade, quando a gente trata o intestino de maneira equilibrada, o seu corpo volta a trabalhar a seu favor e não contra você. Precisamos que você entenda isso. O seu intestino comanda, metaboliza ali coisas muito importantes, que se estiver desajustada, seu emagrecimento está travado. Olha, estudos do Instituto de Nutrição Humana lá da Universidade de Colômbia mostram que mulheres, principalmente as mulheres são muito afetadas, tá? Com a microbiota intestinal equilibrada, ela tem 40% mais eficiência na queima calórica em repouso. Gente, isso é queimar caloria sem fazer nada. Pensa comigo. Se isso não é um sonho de toda mulher, se esse não é o seu sonho que está me ouvindo agora. Através de quê? De uma microbiota muito bem trabalhada. Ou seja, seu corpo sabe o que fazer. Ele só precisa das condições certas ali para ele conseguir funcionar. Gente, essa frase é comum demais. Ah, eu já tentei de tudo, eu já sofri, eu já passei fome, eu não consigo emagrecer. Mas eu ainda acho que o caminho é passar fome para emagrecer. Não, é mito. Minhas pacientes, minhas alunas sabem que quanto mais comer, melhor, mais emagrece. Por quê? Porque o seu corpo ele não entende a restrição, tá? Ele entende uma ameaça. E isso a longo prazo tem um custo altíssimo. Você restringe demais, seu corpo ativa mecanismos de defesa, reduz seu metabolismo, aumenta seu cortisol e faz seu peso voltar com mais força. Então o que a gente precisa entender? O emagrecimento verdadeiro vem de ajustes internos, não de uma punição. Então precisa de uma ferramenta prática, de conhecimentos científicos, de prática clínica, de alteração na rotina, de cardápios muito bem elaborados, de um microbioma saudável, para que você consiga esse emagrecimento e fora outros benefícios que ele vem acompanhando, tá?
Então, o mito 3. Tudo funciona pros outros, menos pra mim. Quantas vezes você já pensou isso? Ah, porque fulano emagreceu com a low carb. Ah, porque a outra faz jejum intermitente e secou. Ah, porque essa daqui tentou a cetogênica. E eu tentei de tudo e não consegui nada. Você não já passou por isso? Será que nenhuma dieta funciona pra você ou você está tentando da forma errada? Eu te entendo, tá? Mas olha só. Cada corpo tem uma biologia única. E o intestino é como se fosse uma impressão digital metabólica. Ninguém tem igual. Pensa comigo. O que funcionou pra uma pessoa, com um tipo de microbioma, não vai funcionar pra outra. Talvez você vai se perguntar, mas eu como o mesmo que ela, que ele, e eu não sei o que está acontecendo. Simplesmente o microbioma dali daquela área tem relação com a perda de peso. Você sabia que se uma pessoa come a mesma quantidade calórica, tá? A ou B, uma tem microbioma saudável e a outra não, a pessoa que tem microbioma saudável, ela retém menos caloria, ela emagrece com mais facilidade. Então, é entender que essa impressão digital, ela é importantíssima, tá? E precisamos usar isso ao nosso favor. Porque o que funciona para uma, talvez não vai funcionar para outra, e na maioria das vezes não vai funcionar. Então, precisamos de uma estratégia bem detalhada e unificada